Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Olá, sejam muito bem-vindos ao especial jurídico do Giornale, com enfoque na Justiça Militar Federal. A Justiça Militar Federal é uma das mais antigas e respeitáveis instituições judiciárias do Brasil, incumbida de ser a guardiã da legalidade e da disciplina nas Forças Armadas. Seu papel transcende o julgamento de infrações militares, consolidando-se como um alicerce indispensável na preservação da hierarquia e da ordem, valores inalienáveis para a defesa de nossa soberania. Nesta edição especial, adentraremos nos detalhes de suas competências, sua trajetória histórica e sua inestimável relevância no cenário jurídico nacional. Para conduzir-nos com maestria por esse tema, temos a honra de receber o excelentíssimo juiz federal da Justiça Militar, Dr. Celso Celidônio. O Dr. Celidônio é titular e diretor do foro da Terceira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, com sede em Santa Maria. Decano da Justiça Militar da União. É também professor de Direito em cursos de pós-graduação em renomadas instituições, além de autor de diversos artigos e obras jurídicas de referência. Natural do Rio de Janeiro, reside em Santa Maria há 4 décadas, onde construiu uma sólida e irretocável trajetória. Sua presença ilustre engrandece o nosso programa e oferece aos telespectadores uma oportunidade de compreender com profundidade os meandros da justiça militar, à luz de sua notável experiência e conhecimento. Dr. Celso Celidônio, Vossa Excelência, é muito bem-vindo ao Giornale. Muito obrigado, Giovana. Eu aqui fico engrandecido, envaidecido com essa homenagem, né? E é um prazer grande estar aqui na TV Santa Maria, no seu programa, é a segunda vez que eu venho. Isso aí. Né? E é sempre uma experiência boa e renovada. Para nossa honra, é a segunda vez que você retorna ao Giornale. Agora para um especial de 2 blocos, e no terceiro bloco nós vamos exibir a cobertura de lançamento e inauguração do espaço cultural da JMU. Então nós hoje temos um programa completo com 3 blocos dedicado à Justiça Militar Federal. Então sou eu quem agradece a sua presença e todas as informações que estarão disponíveis aos nossos telespectadores. Vamos iniciar este especial jurídico contextualizando o histórico da Justiça Militar Federal, sua trajetória, evolução e importância no cenário jurídico brasileiro. A Justiça Militar da União, aliás, esse nome, né, tem uma controvérsia a respeito disso. Ela foi Justiça Militar Federal até a Constituição de 88. De 88 para cá, com a Constituição Cidadã, né, ela se tornou Justiça Militar da União. Esse seria o nome correto. Sim. Mas ela é a justiça mais antiga do Brasil, porque, veja bem, ela veio juntamente com a família real portuguesa, quando Dom João, fugindo lá de Portugal, de Lisboa, daquelas invasões de Napoleão, né? A verdade foi essa, ele fugiu da invasão, botou todo mundo, a corte toda dentro de caravelas e vieram para cá. Vieram para o Novo Mundo, né? Para poder fugir da invasão e de um possível massacre. Trouxeram toda a corte, trouxeram várias coisas para cá. Chegando aqui, uma parcela da tropa portuguesa, do exército português, da marinha portuguesa, né? Veio junto com ele, que era justamente aquela parcela que tomava conta da corte, dos nobres,
fazia segurança. Chegaram aqui, notoriamente, começaram a acontecer atos de indisciplina, né? Crimes também, havia crimes sexuais contra índias, né? Indígenas, coisas desse tipo. Sim, começaram a acontecer os fatos. Era normal, né, que acontecesse. Do cotidiano. Então, houve a necessidade de se criar, isso foi em 1808, criar-se então uma justiça especializada para que atuasse repelindo esse tipo de atitude. Não só para manter a disciplina da tropa, como também para processar e julgar os crimes que fossem cometidos lá pelos militares que vieram com Dom João. Então, em 1808, Dom João lançou um alvará régio criando o Conselho Supremo de Justiça Militar. E de lá para cá ele foi mudando de nomenclatura, aumentando a sua importância, aumentando a sua competência, até chegar ao Superior Tribunal Militar, que de início se chamava Supremo Tribunal Militar, depois passou a ser chamado de Superior Tribunal Militar, porque ficava, vamos dizer assim, na hierarquia dos tribunais, fica um degrau abaixo do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema maior do país, né? Então, de lá para cá, a Justiça Militar teve várias fases difíceis. Por exemplo, na época dos governos militares, né, depois da Revolução de 64, hoje se fala muito em ditadura, seja ditadura ou não, isso não vem ao caso. Mas ela teve um papel difícil, duro, no entanto, ela se impôs com excelência, porque ela não se deixou subjugar pelas imposições do governo da época. Sim. Então, ela tem decisões assim históricas garantindo a liberdade, garantindo a cidadania, garantindo a dignidade do homem, né? Tem várias decisões. Para você ter uma ideia, Giovana, a primeira liminar concedida em um habeas corpus no Brasil foi justamente naquele período pelo Superior Tribunal Militar. Então, ela é pioneira, efetivamente. É pioneira. E eu falo é uma história assim, que desconhecemos. É muito desconhecida, tá? Até pelos acadêmicos de direito, porque até então as faculdades não se importavam de ter essa matéria, o direito Sim. militar, nos seus currículos, né? Mas de uns tempos para cá, com uma divulgação maior, o Poder Judiciário se abriu mais para a sociedade, né? Então, a partir disso, algumas faculdades, aqui em Santa Maria nós temos 2 ou 3 que têm essa cadeira, né? Algumas como opcional, outras já como do currículo efetivo. Então, passou-se a conhecer mais a Justiça Militar, ter um pouco mais de, assim, vamos dizer, de ser mais sutil, né? As pessoas queriam saber o que era essa desconhecida Justiça Militar. Começou um interesse pelo assunto. Então, e com isso, né, à medida em que as constituições foram sendo refeitas, né, revisadas e refeitas, ela foi crescendo, inclusive passando a integrar o Poder Judiciário. É uma das poucas justiças militares no mundo inteiro que integra o Poder Judiciário de seu país. E não é um tipo assim, corte marcial. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, lá na América do Norte, eles têm justiça militar, porém é corte marcial. É composta só por militares. E aqui no Brasil não. Ela tem uma composição mista muito interessante. É isso, assim. Ela se consolidou como uma instituição fundamental para a manutenção da disciplina e da posição nas Forças Armadas. É assim, as Forças Armadas ela tem 2 princípios basilares, que sem eles não são Forças Armadas. Seriam hordas de mercenários, de qualquer coisa, menos Forças Armadas. Sim. Que são esses princípios? São hierarquia e disciplina. E eles têm que ser ferrenhos mesmo, têm que ser rigorosos ao extremo. Para ter uma ideia, eu visitei, eu fui várias vezes à Academia Militar das Agulhas Negras, lá em Resende, mas nunca tinha entrado lá. Eu ficava muito no hotel de trânsito, que era na passada ali, da Via Dutra, porque a minha família morava no Rio, os pais, você meus oriundo sogros, do Rio de Janeiro. E a gente ia muito lá, 2 vezes por ano, pelo menos, ia de carro. E eu gostava de parar ali,
e na beira da Dutra, quase chegando no Rio, e ficava ali, mas nunca tinha entrado na academia. Até que fui convidado para ir lá e já fui umas 3 vezes lá. Bom, os portões da Academia Militar das Agulhas Negras são famosos. É onde o jovem entra, um garoto ali, e quando sai um militar, um oficial, né, entra para ser cadete e sai dali um aspirante a oficial e dali a pouco oficial do Exército Brasileiro. Sim, é uma referência. É, uma referência. Pois então, os 2 pilares que sustentam aqueles portões, são 2 pilares enormes, gigantes, imponentes, se chamam hierarquia e o outro disciplina. Para você ter ideia da importância. E a Justiça Militar da União, ela é, na verdade, a grande guardiã desses princípios. É ela que fiscaliza, ela é que faz com que a disciplina seja mantida efetivamente nas Forças Armadas. Então são valores que sustentam a segurança e a soberania nacional. Né? É isso. E qual é a competência e quais crimes são julgados na Justiça Militar da União? A Carta Magna, né, a Constituição, ela diz que compete à Justiça Militar julgar os crimes militares definidos em lei. Que lei seria essa? É o Código Penal Militar. Nós temos no Brasil o Código Penal Comum, né, o Código Penal Brasileiro, sim, que é um código que prevê os crimes normais que qualquer cidadão pode cometer, o crime de trânsito e tal. E tem o Código Penal Militar, que prevê os crimes militares. O que são esses crimes? Temos 2 tipos, hoje 3, mas temos 2 tipos básicos de crime militar. O primeiro deles é o crime propriamente militar, é aquele que só pode ser cometido por militar. Um exemplo, deserção. O sujeito que foge do quartel, desaparece, tem que ser militar para cometer. Sim, ele sumiu. A insubordinação também, né? O motim, essas coisas militares. Esses são os propriamente militares, só pode ser cometido por militar. E temos os outros que são chamados de impropriamente militares, que são aqueles crimes que estão previstos no Código Penal Brasileiro Comum, mas que, em face de determinadas circunstâncias do cometimento, se tornam crimes militares. Que circunstâncias são essas? São aquelas, quer dizer, as raciones do crime. Ratione loci, que é a razão do local. O sujeito comete um crime dentro do quartel. Ratione persone, o sujeito vai lá e dá um tapa na cara do comandante lá, um pai chateado porque o filho foi maltratado ali, né, foi preso, uma coisa assim. Isso acontece. Tá? E outras coisas mais, ratione materia. Esses crimes contra as instituições militares são crimes militares, porque infringem a legislação relativa. Por exemplo, uma coisa que ninguém pensa, né? Um crime de trânsito, dependendo da situação, pode se tornar um crime militar. Se é uma viatura, um caminhão daquele específico, né, que carrega militares e tudo mais, aquilo é um instrumento de guerra, efetivamente. Então, ele está em comboio, andando por uma estrada, alguém entra no comboio, bate num caminhão daquele, o caminhão tomba, fere uma porção de militares, o sujeito que fez isso pode ser um civil, cometeu um crime militar. Cometeu um crime militar. Então, a grande importância é justamente essa, ela protege essas instituições militares, que são 3, né? Sim. Marinha, Exército e Aeronáutica, de qualquer tipo de delito. Então, a sua competência, ela garante que infrações cometidas por membros sejam avaliadas no âmbito militar. Isso, mesmo que sejam praticadas por civil. Elas serão avaliadas no âmbito militar. No âmbito da Justiça Militar. Da Justiça Militar. Né? Que é um órgão do Poder Judiciário. Ela não é uma corte marcial, não é dos militares. E aí que eu gostaria de dizer, a grande diferença da Justiça Militar da União, eu não sei se eu estou até me antecipando a uma intenção sua de pergunta para depois, mas a grande diferença entre a Justiça Militar da União e as justiças militares estaduais que existem, né? Sim. É justamente essa. Porque as justiças militares estaduais competem tão somente os crimes praticados pelo policial militar no exercício da função. Sim. Já a nós, da Justiça Militar Federal, da União, compete julgar o crime militar, que pode ser cometido até por um policial.
não vem ao caso. Se ele ferir lá uma instituição militar federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, claro, vai ser julgado por Então, nós. a Justiça Militar Federal julga crimes militares, mas também julga o cidadão civil. Se ele cometer um crime militar, se ele sim. cometer um crime militar, não é? Então, portanto, essa justiça, a Justiça Militar, ela é predominantemente voltada aos militares. Mas não digo aos militares, eu não diria, eu digo assim, ela é voltada para o interesse militar das Forças Armadas. Mas sua competência, ela pode alcançar civis em circunstâncias especiais, conforme você comentou, não é? Claro que o público-alvo maior, né, o cliente maior é o militar. Porque ele é que está mais exposto a cometer um crime militar. Sim. Não? Especialmente quando há um impacto, então, na ordem militar ou na segurança nacional, também, na tão aclamada segurança nacional. E houve um aumento na competência da Justiça Militar para julgar civis, correto? Houve um aumento assim, generalizado na nossa competência, isso aumentou bastante o volume de trabalho, né? E eu até vou dizer uma coisa, nós temos uma justiça, a Justiça Militar ela é que tem o menor número de processos dentro do judiciário. Até isso é motivo, às vezes... Menor número de processos? Menor, porque ela é muito específica, né? Agora, com esse aumento de competência, aumentou bastante o número de processos. Mesmo assim, nós não temos tantos processos quanto uma vara aqui do Fórum de Santa Maria, por exemplo. Lógico que não. Tem muito mais coisa, porque o povo é muito mais... tem muito mais gente no povo paisano do que no meio militar. E outra coisa, o militar, ele como eu disse, realmente, ele é uma disciplina rígida. Então acontecem menos crimes do que no meio comum, no meio civil. Mas mesmo assim tem bastante serviço. E em 2017, a Lei 13.491 aumentou muito a nossa competência. Porque ela é chamada da Lei dos Crimes Militares por extensão, ou os crimes militares extravagantes, que são todos os crimes previstos em qualquer legislação penal, não é só o Código Penal, em qualquer outra. Então, por exemplo, o Código Ambiental, a Lei Ambiental, a lei, não a Maria da Penha, porque ela não faz previsão de crimes, né? Ela faz previsão de medidas, mas os crimes contra a mulher, né? Os crimes sexuais, todos os crimes contra as licitações, né? Corrupção, essas coisas todas, que estão em leis específicas, mas que têm apenamentos, têm pena para essas condutas, podem ser também julgadas, processadas e julgadas na Justiça Militar, desde que esse delito praticado seja numa daquelas circunstâncias lá do artigo 9º do Código Penal Militar, que é justamente, em linhas gerais, para não ficar muito assim, uma aula de direito, que não é minha intenção, não ficar muito teórico, muito acadêmico, teórico, contra as instituições militares, contra a ordem militar, a administração. Então, qualquer crime, na verdade, hoje, pode ser um crime militar, desde que se encaixe lá na regra. E foram mudanças legislativas, né? Ocorridas em 2017. Isso. A Lei 13.491 de 2017. Lei 13.491, que ampliou a competência da Justiça Militar para julgar civis. Né? E veja bem, não só, pode ser crimes também que podem ser praticados também por militares, né? Se igualando a civis. Qualquer um. Qualquer um. E aumentou os crimes, assim, olha, é tudo uma fase, né? Nós tínhamos uma fase, aqui em Santa Maria, por exemplo, nós tínhamos uma época que era muito crime de lesões corporais e homicídio em função de disparo de armamento militar por descuido, entendeu? Assim, furtiva, o sujeito brincando com uma arma e tudo. Isso efetivamente diminuiu, quase acabou. Ocorria bastante. Muito, muito. Lá no passado mais longínquo, né? Quando eu comecei aqui em Santa Maria, depois, alguns anos. Fizemos um trabalho aqui, o Comando Militar do Sul, que hoje é o Comando Militar do Sul, naquela época era o 3º Exército. E os comandos aqui de divisionário, e nós lá da auditoria, eu e o colega da época, o doutor Alceu Alves dos Santos, meu grande amigo, já saudoso amigo, nós fizemos um trabalho muito bom, assim, de palestras e orientando. E
os comandos fizeram um aperfeiçoamento da instrução e esse delito praticamente desapareceu aqui no Sul. Tem muito pouco, a gente conta nos dedos. Isso é ótimo. Tem. Depois veio um período que ainda está aí, que é o da droga. A droga é um mal que está na sociedade civil e, obviamente, também na sociedade militar. Então, o carro-chefe é esse, é a droga, né? É maconha, sobretudo. É muito, é triste, é chato, mas a justiça militar, ela repele, diferentemente do que pode fazer na justiça comum, porque hoje temos decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, aquela dos 40 gramas, né? Sim. Aquilo dentro do quartel não vale. O quartel pegou um pedacinho ali, o sujeito já vai responder por isso. Porque o ambiente militar, ele traz a possibilidade de um contágio muito rápido e grave. Muito rápido. Porque os jovens estão ali fazendo uma irmandade, acordando juntos, trabalhando o dia inteiro juntos. Um que tem uma falha dessas, ele contamina os outros imediatamente. Toda a corporação. Tem uma frase famosa do ministro Aires Brito, né, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, querido Aires Brito, poeta, que ele dizia assim: droga em quartel é igual água e óleo, não se misturam. É uma frase lapidar do Aires Brito, né? Então, que descreve bem, né, a Agora, realidade. Hoje, você com esse aumento de competência, que trouxe esses crimes extravagantes, né? Sim. Nós temos hoje qualquer crime de ordem sexual, seja a importunação, seja o assédio, né? Ou mesmo até o estupro. O estupro já tínhamos na nossa lei, mas de uma forma um pouquinho diferente do Código Penal Comum. Mas esses tipos de crime passaram a ocorrer. Tá? Sabe que as mulheres entraram nas Forças Armadas já há bastante tempo. E isso já vinha acontecendo, acabava sendo esquecido, ou então, para analisar na Justiça Comum, prestava queixa numa delegacia da mulher, tal, foi melhorando. Agora, hoje, com a competência, elas reclamam, e têm razão de reclamar, e às vezes eles também reclamam, porque tem assédio para ambos os lados. Para ambos os lados. De homem com homem, mulher com homem para mulher, tudo acontece, pode acontecer. Tudo é reprimido. Tudo é reprimido. E aí começaram a aparecer esses casos de assédio, de importunação, né? E tem vários casos. A maioria deles é processada sob sigilo processual ali, para evitar, sobretudo, a exposição da vítima, né? Sim. Sobretudo isso. E a Justiça Militar é muito rigorosa com isso, bastante rigorosa. Que bom. Doutor Celso Celidônio, é fundamental garantir que essa competência que você fala seja aplicada de forma restrita, de forma compatível, né, sim, com aos fatos, aos crimes, né, seguindo os princípios constitucionais, o respeito do juiz natural, por exemplo, a ampla defesa e o devido processo legal. Isso na Justiça Militar é regra... Regra número 1. Regra 00, como se fala, né? Nas Forças Armadas se fala muito disso, né? A prioridade 00, que é aquela que é antes da primeira. Até. Antes da primeira. Essa é regra na Justiça Militar. O respeito ao princípio natural, da ampla defesa. A ampla defesa. O respeito a abrir a possibilidade ampla de provas para ambas as partes, tanto para a sociedade quanto para o réu. O tratamento igualitário, isso é tranquilo. Aqui em Santa Maria, por exemplo, tem vários advogados, muitos meus amigos hoje, né, de tantos anos aí, e eles sempre elogiaram a Justiça Militar. Olha, lá a gente sabe que chega lá, vai ser bem tratado, vai tomar um cafezinho bom durante a sessão, não tem diferença para ninguém, né? O réu é bem tratado, claro, com o rigor da lei, mas ninguém vai estar ali para maltratar ninguém. Terá sua punição adequada, se né? for o caso, vai ter e pronto. Isso. Bem, neste primeiro bloco, elucidamos questões importantíssimas relacionadas à Justiça Militar Federal e no próximo bloco continuaremos com mais informações. Vamos a um intervalo rápido aqui no Giornale e em seguida retornaremos com um especial jurídico abordando a Justiça Militar Federal, com a ilustre presença do excelentíssimo juiz da Justiça Militar, Dr. Celso Celidônio. Volto em instantes.